Hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema, né? Que já está aí na live, a gente deixou, a gente veio divulgando, que é a homossexualidade na visão espírita, né? Cleonice, boa noite. Seja bem-vinda também, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema. É um tema que a gente vê muitas críticas, né? Muitas coisas que a gente vai ouvindo até que, como diz, não dá nem para acreditar, né? Certas coisas que a gente ouve, né? Por exemplo, já vou aproveitar aqui esse ator, né, Paulo Gustavo, que desencarnou ontem, e numa das publicações que eu vi tinha um comentário de alguém que desejando, né, a morte dele, que isso era, né, por causa da condição sexual dele. É uma coisa que eu achei horrível de ver ali. Dominique, boa noite. Dona Isa, boa noite, querida, né? Dá um beijo no Gu aí. Bom, então vamos lá, né? Já são 7 horas. A gente começar a falar um pouquinho desse nosso tema. Então, assim, são essas coisas que a gente vai vendo. Ô, Martinha, boa noite, filha. Beijo no coração também. Então a gente vai vendo essas coisas, a gente vai ouvindo e fala assim, eu não acredito, né? Ouvir isso, ver isso, falar isso de uma pessoa. Então, assim, a gente vai começar aqui a nossa conversa, né? Que é uma conversa aqui, vai escrevendo ali, a gente vai falando. Regilson, boa noite, filho, Deus abençoe. Mas eu vou começar aqui com um grande ensino, né, deixado por Jesus, que eu acho que ele já era toda a nossa live aqui, eu não precisava nem continuar falando mais, né? Porque o grande ensino de Jesus, né, que ele deixou pra gente é amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Como diz, acabou a live, né? Porque é o maior ensino, né? Aí eu chego na hora, amar o próximo, aí o meu próximo, eu julgo ele por causa da sua condição sexual. É triste isso. Então, assim, como eu falei, eu podia parar a live aqui e falar assim, ó, fizemos a nossa live, aprendemos tudo só nessa palavra, né? Nessa frase, nesse ensino deixado por Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Aí eu paro e falo assim, e aí, tô amando? Deixa eu ver. Não tô errando. Mas nós vamos falar um pouquinho dessa frase, né, desse ensinamento deixado por Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Isso a gente vai falar sempre disso aqui, principalmente hoje aqui nessa live, né? Mas muitas pessoas elas dizem assim, primeiro, que a homossexualidade é uma doença, né? E aí ela foi considerada doença até o ano de 1973 pela Associação Americana de Psiquiatria. Então veja bem, até 1973 pela Associação Americana de Psiquiatria ela foi considerada como doença, e no Brasil até 1985, que ela deixou de ser conceituada como desvio sexual pelo Conselho de Psicologia. Então veja bem, no Brasil foi em 1985. Kelly, boa noite. Seja bem-vinda, filho. Cara Costa tá ali, ó. Boa noite também, né? A gente vai vendo devagarzinho, vai aparecendo. Então veja só, e muitas pessoas trazem isso consigo. Não, é uma enfermidade. Não é uma enfermidade. Primeira coisa, tá? Foi considerada, né, pelos americanos até 1973, no Brasil até 1985, mas não é uma doença. Primeira coisa. Aí depois, coisas que a gente ouve bastante, que aí muitas pessoas dizem assim,
Mas a Bíblia condena. Está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia, André. A Bíblia condena. É interessante. Eu gosto. Eu já li a Bíblia, né? Algumas poucas vezes, umas 10 vezes já li a Bíblia. E então nós vamos na Bíblia. Então vamos lá. Levítico 18, verso 20. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É aí que eles pegam, né? Muitas pessoas se baseiam nesses versículos. A Bíblia toda, se fizer uma pesquisa, ela cita umas 6 ou 7 vezes versículos relacionados a isso. Então ele traz lá em Levítico pra gente assim. Levítico 18, verso 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Ótimo, vamos lá. Aí o pessoal fala, tá vendo, André? Tá dentro da Bíblia. Vamos lá. Levítico 20, verso 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita como uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Interessante. Aí as pessoas falam assim, tá vendo? Tá dentro da Bíblia. Deus condena isso. E aí maltrata uma pessoa, um ser humano que tem um espírito, né? Ele é maltratado, ele é julgado, ele sofre atos de preconceito, né? Pessoas que não abraçam, pessoas que mantêm distância, porque pega. Luciana Moraes, boa noite, filho, seja bem-vinda. Então, porque pega, porque é doença. Então, são tudo isso, coisas. E baseia nisso que nós vimos dentro da Bíblia. Então, vamos lá. Então, vamos falar de Bíblia. Aí tem lá, Deuteronômio 22, versículo 5. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não usar roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todos aqueles que assim procedem. Cristiane, boa noite, filho, Deus abençoe. Então olha só que interessante. Então nós vimos aqui, dentro da Bíblia, nós já vimos 3 versos que falam algo relacionado a isso, aonde muitas religiões, não estou aqui falar mal de A e de B, mas eu estou trazendo a luz do espiritismo, né? E até para esclarecer algumas pessoas que se apegam a esses versículos da Bíblia e julgam o nosso irmão ou a nossa irmã, né? Que tem essa condição. Até eu peço perdão em algumas palavras, se eu errar, mas é com carinho, entendeu? Né? Quando eu falo o homossexual, eu falo com carinho, tá? Então, perdão se eu errar na pronúncia, mas é com todo carinho. Então, assim, muitos falam assim, tá vendo? Tá dentro da Bíblia. Uma vez eu conversei com uma certa pessoa e tal, falando com ela, e ela de outra religião, tudo, ela falou assim, não, mas Deus condena. Então vamos lá. Anotei umas coisinhas para nós aqui, né? Deuteronômio 22, do verso 13 ao 21, tá? Se alguém quiser, pode ir na Bíblia, né? Aí as pessoas falam assim, André, mas está dentro da Bíblia, porque isso é abominável, porque isso tal. Aí lá na Bíblia, Deuteronômio também, no capítulo 22, do verso 13 ao 21, diz assim, se um homem casar-se e depois deitar-se com a sua mulher, rejeitá-la, e falar mal dela e difamá-la dizendo, casei-me com esta mulher, mas quando cheguei a ela, descobri que ela não é virgem.
O pai e a mãe da moça trarão os líderes da cidade junto à porta à prova da sua virgindade. Porque era comum naquela época, né? Colocava-se o pano na porta para ver que tinha sangue e que isso aconteceu ali, que a mulher perdeu a virgindade. Era dessa forma. Então, continuando, diz assim lá: o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Está dentro da Bíblia. Ele também, o homem, ele também a difamou e disse: descobri que sua filha não é mais virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha, e apresenta. Eles castigarão o homem. Ou seja, se o homem estivesse mentindo, o homem seria castigado. Lá no versículo 20 do Deuteronômio também, do capítulo 22, aí continua e diz assim: mas se contudo a acusação for verdadeira e não encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. André, mas por que você está fazendo isso? Por que você está falando isso? Né? Porque é simples, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? E com todo respeito: tem mulher morrendo por aí? Mariana Reis, boa noite, filha. Né? E com todo respeito, tem mulher morrendo por aí? Tem não. Então, mas isso, por que eu trago isso? Porque muitas pessoas, quando a gente traz esses assuntos, aí quando fala assim: ah, mas está lá na Bíblia, ó, se o homem casou, se a mulher não era virgem, ela era apedrejada até a morte. E estava escrito lá, pode ir lá na Bíblia: elimine o mal do meio de vós. Aí a pessoa vira e fala assim: não, André, mas veja bem, isso aí era no Velho Testamento. O Velho Testamento, aí veio o Novo Testamento, né? Ô Sandra, boa noite, querido. Um abraço aí ao pessoal de Aracaju. Beijo no coração. Né? Então, ou seja, né? Algumas pessoas têm essa saída, que aí vira e fala assim: não, mas isso era no Velho Testamento. O que fala, o que nós lemos a respeito ali do homem deitar, da mulher não usar a roupa do homem, o homem usar a roupa de mulher, era Velho Testamento também. Então por que uma coisa serve para a gente julgar uma pessoa, que isso é um julgamento, né? Julgar uma pessoa, mas por que para mim não serve? Como essa lei não serve para mim, só serve para o outro, porque olha só, agora se a mulher casou e já não era mais virgem, e aí eu falo, desculpe, é com todo respeito, mas vai dar um monte de aí morrendo. E não tem ninguém morrendo, graças a Deus. E não é assim que age, porque Deus veio para amar todo mundo. Então olha só, as pessoas, elas se pegam numa coisa, mas naquilo que é bom para ela, para justificar o erro que ela acha que é erro do outro, e não é erro, né? Ah, André, mas você está trazendo isso para quê? Porque a gente precisa entender aonde as pessoas se baseiam, o que é na Bíblia. Com todo mundo que a gente conversa, é exatamente isso. Não, mas é abominável a Deus. É pecado. O que eu li desse rapaz, né, que desencarnou ontem, e que a espiritualidade, os bons amigos de luz estejam conduzindo ele, né,
a nova vida dele espiritual, mas o que eu li dele, eu não aguentei, eu não terminei de ler. Porque quando eu comecei a ler, que eu vi que a pessoa escreveu lá que ele estava passando, porque era por causa da homossexualidade dele, por causa da opção, que isso era abominável a Deus, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que ele tinha que pagar, que ele tinha. Foi Jesus, eu não acredito que eu estou escutando. Então, ou seja, quando eu vi isso, eu falei, não é possível, Jesus. Né? E a pessoa que se diz cristã, às vezes a pessoa ela se intitula cristã, com todo respeito, ela põe a Bíblia embaixo do braço, aí ela se baseia nesse versículo, mas nesse Velho Testamento também, mais para frente, fala isso. Aí eu falo assim, por que não tem esse peso? Deus, não tem nenhuma mulher morrendo por isso não, pelo amor de Deus, e todos merecem o nosso respeito. Então, eu só estou trazendo isso porque volta a bater nessa tecla. As pessoas pegam um verso e dentro daquele verso eles vêm ali massacrando o próximo. E aí Jesus vem e fala assim pra gente, olha só, amar o próximo como a si mesmo. Mas o meu próximo, com todo respeito, é homossexual. Jesus não trouxe ali nos seus ensinamentos, ele não trouxe pra gente em momento nenhum dizendo assim, ó, vamos amar o próximo, mas o próximo tem que ser assim. Se o próximo não for assim, não, esse a gente não ama. Não, Jesus veio e só disse assim, amar o próximo. Né? Martinho colocou que a gente, né, ignorante é falta de conhecimento, tá certo? Quando a gente falava, a pessoa é a falta do conhecimento. Não sou a melhor pessoa, não sou a pessoa com todo o conhecimento, não sou. A gente aprende junto, como eu falo aqui, né? Algumas coisas eu vou pesquisar para a gente falar aqui, tá certo? Já li a Bíblia algumas vezes? Sim, já li, né? Mas tem coisas que a gente esquece, que tem tempo. Então, ou seja, a gente precisa pesquisar, a gente aprende junto. Mas é assim, é por falta de conhecer. E aí julga, porque ela pega aquilo ali, né? Ela pega aquela parte, olha lá, a André, ela já colocou, ó, não julgueis, né, para que não sejais julgado. É a reflexão. Isso é um grande ensinamento de Jesus, né? No Evangelho ele traz pra gente isso aí, ó. Quanto à postura de cada um diante do próximo, seja qual for a necessidade, que fique essa reflexão. E é isso que traz pra gente do ensinamento. Então, ou seja, ó, não julgar, né? É uma reflexão desse ensinamento. E eles assim, ó, que quanto à postura de cada um diante do próximo, seja qual for a necessidade, que fique essa reflexão. Esse é o ensinamento trazido, né, por Jesus, para a gente não julgar, né? Aí Martinho colocou que é exatamente isso, né? As pessoas, elas, dentro da própria Bíblia, tem um verso que uma vez eu li e ele diz assim: a letra mata, mas o Espírito de Deus que dá vida. Então, se você pegar um verso da Bíblia, isolar ele, entendeu? Isolar ele é difícil. É difícil. É viver só naquela letra. Mas o que dá vida é o Espírito. Por exemplo, com relação de roupa, tá ali, né? Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não usará a roupa de homem e o homem não usará a roupa de mulher. Aí eu pergunto, o que é roupa de homem? Calça comprida. Sai na rua aí. E aí diz assim, ó, que Deus tem aversão por todos aqueles que assim procedem. Eu vou na igreja de calça comprida, a mulher vai na igreja de calça comprida. Mas entrou um irmão que é homossexual. Já olha de cara feia, já senta longe, já discrimina, já fala que é abominável a Deus. Deus não quer, Deus vai castigar. Vai, perdão da palavra, mas eu tenho que dizer, vai pro inferno. Eu acho mais fácil ir pro inferno quem tá falando. Desculpa, mas eu tenho que ser sincero. Porque esse é um assunto que me deixa assim muito profundamente
triste quando eu vejo isso, né? E aí é assim que eu falo, qual é a base? A base é aquilo. Não, André, é Velho Testamento, agora nós vivemos novo. Tudo bem, então vai para o novo. Acha dentro do novo. Jesus foi a boa nova que veio, né? Naquela época. Aí nós teríamos que fazer um grande estudo, né? Ô, Hortência, boa noite, querida. Beijo no coração aí, né? Então nós teríamos que fazer um grande estudo da Bíblia, ver as traduções, conhecer o original. Né? É que nem eu falo. A palavra médium está escrito dentro da Bíblia. Não se deve consultar médiuns, porque isso é abominável a Deus. A palavra médium saiu quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Até então essa palavra não existia. A Luciana colocou ali, ó, Luciana Moraes. Eu estava falando sobre isso há 15 minutos atrás, sobre a homossexualidade versus Deus. A pessoa homossexual é homossexual e faz o bem, ajuda milhões de pessoas, e Deus iria condená-la por ser homossexual? Acredito que não. É muito julgamento e pouca empatia, pouco amor. É isso e mais um pouco, ô Luciano. Exatamente. Entendeu? A gente vai ver. E assim, você até colocou lá assim, ó, né? Deus irá condená-lo por ser homossexual? Eu acredito que não. Eu vou dizer pra você, eu tenho a certeza que não. E a gente vai até ver dentro do que nós estamos falando um pouquinho aqui hoje, né? Porque na grande verdade não é assim, não vou discorrer sobre a transexualidade, sobre isso. Não, é a pessoa, é o ser humano, é um espírito que tem ali dentro, né? Olha lá, a Cristiana colocou ali, ó, pra gente, né? Mesmo porque você só verá essas coisas diferentes aqui. Planetas de provas e expiações, estamos nos ajustando e evoluindo. Exatamente, né? Entendeu? Nós estamos nesse plano e não sabemos, às vezes, o porquê disso, né? André já colocou ali, ó, isso não faz parte de caráter. Isso não define a pessoa. Eu acho que é a Luciana, né? Quando ela colocou ali, né, que ela estava falando disso, isso não define a pessoa. A pessoa, perdão, com todo respeito, é homossexual, que tem um caráter excelente, a pessoa hétero que não vale a moeda de R$2. Não tem moeda nem de R$2, né? Tá certo? Desculpa, mas eu tenho que ser sincera, pra gente entender, pra gente acordar, né? Entendeu? Ô, dona Tere, boa noite, filho. Deus abençoe. O Ari colocou para nós ali, ó, as pessoas interpretam a Bíblia de acordo com a conveniência. Deus é misericordioso e não castiga. Exatamente. É o ensinamento dele. Se Jesus veio e disse para a gente assim, amar o próximo como a si mesmo, parou. Aí o meu próximo é homossexual. E aí? Eu ponho ele para fora da igreja. Ele não pode frequentar. Ele não pode participar. Ele não é bem-vindo. Ele, entendeu? Não, ele tem que estar fora. Se ele estiver fora, eu estou fazendo o que está dentro da Bíblia. Não estou, porque eu não estou sendo cristão, que o ensinamento é amar a Deus. O Ari colocou ali, ó, Deus é misericordioso e não castiga. Ô, Fernando, boa noite, meu querido. Abraço para você e também a sua esposa. Beijo no coração de vocês. Entendeu? Então, assim, volto a dizer, a Bíblia tem o meu respeito, as religiões têm o meu respeito, mas são condutas de pessoas que elas se baseiam numa coisa para julgar alguém, mas aquilo que só falou, só serve para ela, para ela, a outra pessoa. Mas então, se for levar ferro e fogo, se eu for levar ferro e fogo, eu tenho que analisar tudo e tudo tem que ser aplicado para mim também. Né? Mas vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Então nós já vimos alguma coisa dentro da Bíblia, coisas que não são praticadas, graças a Deus, né? Que não são praticadas nesse sentido, porque era daquela época, né? Era daquele momento
entendeu? Então, muitas pessoas falam, né? Ah, tá na Bíblia. Alguns dizem, né? Mas como eu falei, aí quando fala assim, ah, mas é isso. Não, mas isso é no Velho Testamento, né? É lá eles lá que tem os textos que falam da homossexualidade, né? Martinho colocou ali, ó, certa vez eu ouvi uma pessoa falar, gay não é coisa de Deus. Como não é? Somos todos filhos de Deus. Jamais uma pessoa que fala isso tem que rezar por ela, né? Que nós não podemos julgá-la. É uma coisa que nós vamos aprendendo. São pessoas que nós não podemos julgá-la. Nós precisamos rezar, orar, fazer uma prece, uma vibração por ela. Cada um dá o nome, mas é a mesma coisa. Por quê? É uma pessoa que ela precisa. Chico diz assim pra gente, ele é um irmão nosso que ele é doente na alma. E ele precisa de oração para poder entender essas coisas, né? Entendeu? Então, assim, não é o julgar, tá? É exatamente isso, né? E muita oração, né, Martinho? E se não resolver nessa vida, vai resolver na próxima. É exatamente isso, né? É bem assim. Então, vamos lá. Então, o que ele fala, né, só vale para um grupo. Olha só, interessante. Vamos para a Bíblia de novo. Hoje nós estamos de Bíblia. Mas daqui a pouco vai entrar o livro dos Espíritos também. Isso aqui é só para a gente ver. Na Bíblia, Deuteronômio 22, verso 22. Se uma pessoa casada tem sexo com a esposa ou com o esposo alheio, a Bíblia também ordena que ele seja apedrejado até a morte. Então, ou seja, pulou a cerca, morreu. Muita gente vive por aí. Bastante. Né? Tem ninguém morrendo, não. Tem ninguém, e ninguém jogando pedra, não, morrer, não. Levítico 18, verso 19. Vamos lá. A Bíblia, ela diz assim, que ela proíbe o casal casado quando a mulher está na fase do seu período de fazer sexo. Se desobedecer, os dois tinham que morrer. Eu acho que todo mundo entendeu o Levítico 18, verso 19. Volto a dizer, não tem ninguém morrendo. Aí, aquele verso lá que falou que deitar com homem, que se for isso, é abominável, aquele eu guardei. Aquele eu guardei. Então, é nesse sentido que eu estou falando. E aí, vamos lá para o Novo Testamento. Evangelho segundo Marcos, ou São Marcos, né? Cada um fala de um nome. Mas no capítulo 12, o verso 18 ao 27, porém eu vou resumi-lo, né? Só para a gente entender a história. Mas se quiser, pode ir lá. Evangelho segundo Marcos, ou São Marcos, no capítulo 12, versículo 18 ao 27. Lá conta pra gente a história que se um homem morre, ele é casado e morre, e não tem filhos. A sua esposa, viúva, ela era ordenada a ter relações, a se deitar, né, a ter relações sexuais com cada um dos irmãos do marido dela, que morreu, tá? Até que ela desse à luz a um herdeiro. Preciso perguntar? Preciso falar? Não preciso. Eu acho que está bem claro. Então, assim, eu trouxe isso aqui, por quê? Porque tem muitas pessoas que elas pegam nisso. Eu tenho muitos amigos, irmãos, amigas, irmãs, que dentro da minha, né, que é a homossexualidade,
mas que são amados, queridos, em todos os lugares, em todas as cidades, em todos que a gente vai. Quantos que nós conhecemos? Quantos? Então, assim, é só para a gente poder entender, né, que muitas pessoas trazem isso. Porque a resposta né? Não vou citar aqui, eu nem sei se está vendo, porque às vezes não está vendo aqui, mas está presente, eu não sei quem está presente aqui. O Di Stefano colocou ali, ó, o amor é incondicional, independente de sexo. Isso, nós vamos falar. Livro dos Espíritos, questão 201, 200 também, Di Stefano, exatamente. O espírito não tem sexo. Mas nós vamos entender um pouquinho, tá bom? Então veja só, isso aqui eu só trouxe essa parte aqui, é porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já ouvimos isso. Está na Bíblia. Mas nós vimos um monte de coisa que está na Bíblia aí e não se aplica. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, não, isso foi para aquele momento, para aquela época, era o Velho Testamento, era isso. Então, se essas coisas todas que nós lemos foi para essa época, desculpa, tudo que nós lemos era daquela época. Aí nós temos que ser igual com todos, né? Tá? Porque as pessoas só guardaram essa parte da homossexualidade, né? Por que essa parte da Bíblia só serve para julgar esse irmão, né? Então é uma coisa que a gente precisa ver. Mas vamos lá. E é óbvio, né? Que o que eu coloquei aqui, não que, por exemplo, não, então agora tem que morrer fulano, não, graças a Deus que evoluiu, que entenderam essa parte, mas esqueceram de entender a parte do nosso irmão homossexual. É nesse sentido que eu estou falando, entenderam uma parte, mas não entenderam a parte do nosso irmão, né? Olha lá, a Cristina, ela colocou para nós olhar que o importante, né, dessa polêmica toda, ela tem já com a promiscuidade, né? Mas promiscuidade não é só exclusivamente dos nossos irmãos homossexuais, etc e tal. Não. E nós vamos falar disso exatamente, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Então vamos lá. Continuando, né? O que nós já aprendemos aí, né? Que para certas coisas algumas pessoas se apegam à letra ali, mas para outra ela acha uma resposta e a resposta é essa que nós já vimos. Não, isso era lá do Velho Testamento, era coisa antiga, mas ela não guardou ali. E começamos a live dizendo assim, podia parar aqui, porque o primeiro ensino, né, um dos primeiros grandes ensinamentos de Jesus é amar o próximo como a nós mesmos, aonde ele não fez diferença, ele não falou assim, olha, vamos amar o próximo, mas o próximo tem que ser assim, o próximo tem que se enquadrar nessas regras aqui, e se o próximo fizer isso, esse é o próximo. Não, Jesus ele não disse isso. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver Jesus na casa do fariseu, na casa do escriba, na casa do pecador, na casa a mulher adulta. Quantas pessoas que Jesus só estendeu a mão? Então isso é amar o próximo, né? Tá? Então a pessoa, como eu falei, às vezes ela se diz cristã, mas ela prega um ódio. Isso é ódio. Perdão, é discurso de ódio. Né? Entendeu? Então, assim, por isso que eu resolvi trazer esse tema, sabe? Pra gente poder entender um pouquinho, pra gente poder ver de outra forma, não é possível, né? Então nós estamos vendo que o Espiritismo, ele nos ensina
a praticar os ensinamentos de Jesus. Amar o próximo. Ele não descreveu que esse próximo tinha que ser assim ou assado. Não, é amar o próximo. Então, esse nosso irmão ou essa nossa irmã é o nosso próximo. Acabou. Acabou. Né? De Stefano colocou aqui pra gente, né, que o amor é incondicional, independente de sexo. Questão 200 do livro dos Espíritos. Aí a pergunta foi: os espíritos têm sexo? E a resposta foi: não, como entendeis? Porque o sexo, ele depende da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, baseado na afinidade de sentimento. Então, os espíritos, quando falam em amor, quando falam, né, é nessa parte de sentimento, né? Os nossos entes queridos nos amam. Por isso que a gente sempre fala, os nossos entes queridos têm um sentimento com a gente, né? O de Stefano colocou aqui exatamente isso, ó, que está lá na questão 200 do Livro dos Espíritos, né? O amor é incondicional, independente de sexo, né? Entendeu? Ser homem ou ser mulher, perdão, ou ser hétero ou ser homo, entendeu? Isso não tem nada a ver, né? E o que tem a ver, e aonde até a Cristina colocou aqui pra gente aqui, é caráter, né? Caráter, atitudes. Isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o caráter, é a atitude da pessoa, é o caráter dela. Isso sim. Agora, independente do jeito que ela é. Independente disso, né? Tá? E aí continua assim, ó. Na questão 202, na questão 200. Aí vamos para a questão 201 do Livro dos Espíritos, que é essa parte, né? Agora nós vamos começar a ver o Fernando dentro aqui da parte espírita, né? Que ela vai trazendo isso pra gente, porque não é doença, tá? Com todo respeito, né? Não adianta bater com um gato morto até o gato miar que vai sarar. Não, não é sarar, ali é o nosso irmão, é um espírito ali dentro daquele corpo e que merece o nosso respeito. As pessoas possam ser acolhidos e exercer, na grande verdade, isso não precisaria, porque um dos mandamentos, dos ensinamentos de Jesus, amar o próximo. Aí se meu próximo é homossexual, eu não amo ele, eu tenho ódio dele, eu quero que ele morra. O mais errado sou eu. Entendeu? Então, assim, esse é os grandes ensinamentos. E a gente vai ver, o Fernando, exatamente isso, né? Que ela não se encontra explicação. Não tem. Pode virar o caboclo de perna pro ar, bater, chacoalhar, balançar. Não vai mudar. Ele é a condição, né? A Cristina colocou ali pra gente, ali, Cristina Daulin ali, ela colocou ele que acho que é condição social, né, Cristina? Se for, confirma pra nós aí, né? Ela colocou esse termo para mim quando eu falei ali, se não me engano é esse mesmo, condição social, né? Mas é um irmão, não tem esse negócio de condição. Não, é um irmão nosso, não importa, é uma irmã nossa. Essa é a base. É amar o próximo e o próximo, né? Essa é a base. Então, na questão 201, aí vem outra coisa que diz pra gente sim. O espírito que animou um corpo de um homem na outra vida pode animar na próxima o de uma mulher ou vice-versa? Sim. Sim. Condição sexual, né? Isso, obrigado, Cristina. Condição sexual. Eu tô com social, é só, né? Então, ou seja, o espírito, questão 201, um espírito que esteve num corpo na condição de homem, numa outra encarnação ele pode animar um corpo de uma mulher? E a resposta foi sim. Eu tava vendo um vídeo ontem à noite, até eu dei risada. Tem uns nomes, acho que é Rui, acho que é isso. É um irmão espírita que ele faz umas palestras também. Esqueci o nome. No YouTube. Ele faz a palestra no YouTube.
E ele falando exatamente dessa. A Luciana, boa noite, Luciana. E ele falando exatamente dessa parte aqui, né? Que um espírito, ele pode nessa vida ter encarnado num corpo de homem, na outra ele pode encarnar num corpo de uma mulher, ou já pode ter encarnado e tal. Aí ele virou e falou assim, que ele estava dando uma palestra sobre isso, e aí ele virou e falou assim, eu estava dando uma palestra num grupo lá de pessoas, e eu tinha uns amigos lá, muito machão, muito assim, forte, bombado, aquele negócio. Aí eu falei para eles assim, pois é, hoje vocês estão aqui, vocês podem desencarnar e de repente você pode chegar lá do outro lado e vai ter um marido seu que foi de outra vida esperando vocês. O rapaz que regalou um olho desse tamanho, ficou assustado, né? Entendeu? Então, ou seja, isso é só pra gente, né, sempre tá descontraindo, que eu gosto desse jeito, mas na grande verdade é isso. Então, um espírito que animou um corpo de um homem, ele pode animar um corpo de mulher e vice-versa. Questão 202 do Livro dos Espíritos, que eu falei, até então nós vimos a Bíblia, agora estamos vendo dentro do Livro dos Espíritos. O que o Espiritismo nos fala? Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E a resposta foi, isso pouco importa. Depende das provas que ele tem de passar. Então, assim, para o espírito não faz tanta diferença. Agora, há provas. Então, aqui que acontece algumas coisas para a gente entender o que o espiritismo ele nos fala dentro daquilo até que o nosso irmão Fernando colocou aqui para a gente, né? Que eles não encontraram uma explicação, né? Que fundamentados em estudos, que na verdade é compreensível à luz da reencarnação. Por quê? Porque vamos lá. Aquele espírito, ele reencarnou várias vezes num corpo masculino. Então o espírito não tem sexo. Só que o perispírito ali, ele ficou, vamos dizer assim, com mais, como é que eu posso dizer? Mais carregado daquela energia masculina, né? Em um corpo trocado proposital para aprendizado. Exatamente também, Stefan. Isso também, então. É isso que nós vamos falar. Então, ou seja, quando o espírito ele vai encarnar, cada um... Então, por exemplo, ele viveu, né? Por exemplo, só para a gente entender. Durante a fecundação e gestação, o perispírito que ele dá a conformação física ao feto. Então, assim, se é um feto, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e aí ela passa, né, por esse momento, porque às vezes, assim, até o de Stefano colocou, nós temos nossas vidas passadas também, e não sabemos o que nós fizemos nas nossas vidas passadas. Não nos é dado saber. Allan Kardec fala disso pra gente, né? Aí... Vamos dizer que eu, na minha vida passada, maltratei, né, uma pessoa homossexual, eu fiz isso, muita maldade e tal, não sei o que, tal. Nessa vida, como uma prova para mim, para que eu possa evoluir esse lado, na hora de reencarnar, aí o espírito que está lá, que cuida lá da reencarnação, ele vem e fala assim, vem cá, meu querido. Está nascendo ali um corpo feminino. É a sua prova. Vamos encarar? O Andrezão, vamos embora. Entendeu? Então, às vezes, é uma encarnação que é uma prova pra gente também. Tá certo? Às vezes é. Então, só pra gente entender. Então, o espírito não tem sexo, como nós vimos, independente do espírito encarnar no corpo de homem ou de mulher. Porém, alguns é como prova, de Stefano colocou ali, né? Então, ou seja, para o espiritismo, as pessoas que abusaram das faculdades genésicas, né? A gente tem que ver o senso de força. Quem é espírita aí conhece um pouco aí os chakras, né? O chakra da região genésica,
tá certo? Então, quando ele abusa dessas faculdades e arruinando a vida de outras pessoas, eles são induzidos a buscarem nova posição em um corpo oposto. Então, assim, não é maldição, tá? De Deus, não é Deus está punindo aquela pessoa, Deus está amaldiçoando aquela pessoa, isso é abominável, tal. Não, então nós já vimos que não é abominável, não, perdão. Senão vai contrariar o que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. Como que eu vou me amar se eu não amo o próximo? Se o próximo eu faço separação. Então, né, nós já vimos isso. Então, Di Stefano colocou exatamente isso também, né? O Fernando Seixas colocou para nós também. Então é exatamente isso. Às vezes a pessoa abusou muito lá na outra vida, né? E fez até mal a outras pessoas. Então eles, nessa próxima encarnação, pode ser induzido. Agora, veja bem, então todo mundo que eu olhar, eu olho e falo assim, esse fez muito mal para outras pessoas. Também não é matemática. 2 mais 2 são 4. Não é todo mundo, não. Alguns por essa condição. Tá bom? Alguns por essa condição. Tá certo? Só pra gente entender. Às vezes também, ou tem outras vidas, vivências repetidas do espíritos, de um espírito, aonde, né, a prática da homossexualidade seria aceita. Então, quer dizer, é aquilo. Ele viveu uma vida, outras vidas, aonde ele vem, que eu estava falando antes, foram vidas dessa forma. Então, o perispírito dele, que aí nós teríamos que estudar espírito, alma ou espírito, perispírito e corpo, tá? Então, essa impressão, ela fica no perispírito dele. Então, como ele vem daquela vivência ali, na próxima encarnação, ele, às vezes, algumas pessoas, com todo respeito, por exemplo, ela é hétero, mas ela traz alguns traços. Aí a pessoa julga até, inclusive, não, porque às vezes ela dá atrás, o perispírito dela encarnou com um pouco dessas lembranças, né? Então ele encarnou um pouco com essas lembranças, tá? Então, na reencarnação, para alguns escolheram, porque era a prova que ele precisava passar, né? Outros, por causa de uma vida, de vidas passadas desregradas, pode acontecer. Outros, para um ajustamento nesse mundo, né? Que nós estamos vivendo esse mundo de prova e de reencarnação, e ali para ele era a prova que ele precisava passar, mas na verdade, resumindo, não é doença. Não é enfermidade. Ele não é uma pessoa que tem que ser vista diferente. Ele não é diferente. Ele é um ser humano que tem um espírito ali dentro, como toda e qualquer pessoa. Tá? Pode ser até um processo, e detalhe, olha, tem alguns que pode até ser processo de obsessão. Nossa, André, mas pode. Por quê? Porque às vezes o processo obsessivo, onde parceiros do passado, vidas passadas, tá, reencontram-se em condição de ódio ou de paixão doentia a estimular no encarnado uma postura homossexual com o objetivo de obter as suas ânsias viciosas. Entendeu? Então, mas então quer dizer que se for uma obsessão e eu for num trabalho de obsessão, eu vou ser curado? Não é isso, tá? Mas é um processo que já foi, já tá, e a pessoa, ela veio nessa condição, né? Boa noite, ô Fernanda. Dona Tereza colocou ali, ó, a prova pode ser para os familiares? Pode. Às vezes eu, pai, agia assim. Eu, pai, boa pergunta, Dona Tereza. Às vezes eu, pai, na vida passada. Na vida passada eu maltratei
uma pessoa que era nessa condição. Nessa vida, ela pode vir como meu filho, né? Como meu filho, ou eu posso vir na condição de filho dela, porém homossexual. Então é boa pergunta. Tem isso, tem essas provas, entendeu? Para os ajustes, né? Esses ajustes que precisam ser feitos, tá? Esses ajustes. Nós estamos quase acabando. Então, a gente já viu. Então, a dona Teresa fez a pergunta boa. É exatamente isso. Pode ser essas provas, né? E aí, o que nós aprendemos no Espiritismo? Como eu falei, nós vamos falar disso desde o começo e não precisaria nem ficar esse tempão falando. Amar o próximo como a si mesmo. André tinha colocado lá atrás lá. Não julgueis para que não sejais julgados. Não devemos julgar o nosso próximo, né? Quem somos nós? Ensinamentos deixados por Jesus. Jesus não condenou ninguém. A mulher adúltera, que pela tradição, pela letra, pela religião, é só estudar, ela deveria ser apedrejada até a morte. Jesus chegou até ela, abraçou, virou e falou pro pessoal ali em volta: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo largou a sua pedrinha e foi saindo devagarzinho. Mas estava escrito na lei ali, a lei, a religião, a lei, estava escrito para eles ali. Ela tinha que ser apedrejada. E Jesus veio e falou: não. Dona Teresa colocou que ela pensa que às vezes, geralmente, a família é que mais precisa de ajuste. Tem algumas famílias que sim, sabe, dona Teresa? Algumas famílias sim, porque tem outras famílias que, por exemplo, acolhem. Eu conheço famílias que acolhem com muito amor, com muito carinho, né? Entendeu? Não tem esse processo desse ajuste, né? Vamos dizer assim, dessa melhora, sabe? Mas é para ambos. É para ambos, né? Então, ou seja, não condenar. A Cristina colocou pra gente ali, e eu já tinha falado, nós já falamos aqui, já foi citado, né? O que mede o caráter de um espírito não é a sua opção sexual, se ele é X, se ele é isso, se ele é A, ou se ele é B, se ele é hétero, se ele é homo, se ele... Não é isso que define o caráter de um espírito. O que define são as atitudes. Aí a Cristina colocou lá, né? Não ser promíscuo. Uma vez um rapaz, né, que era gay, com todo respeito, tá? É a forma de eu só falar. Ele foi até Chico Xavier e falou com o Chico que é da opção dele. E Chico abraçou ele, falou para ele com todo carinho, falou para ele: meu irmão, né? Você não é diferente. A única coisa que eu vou dizer para você é que você não seja promíscuo, que você tenha o seu namorado, a sua família, que você, né, tenha uma pessoa e seja fiel a ela, como tem que ser para todo mundo. Ponto. Então não tem diferença. Se um hétero, um homem, é para casar com uma mulher, viver com ela, estar com ela e ser fiel a ela, por que ele não pode ter ali o seu companheiro, a sua companheira, e ser fiel a ele ou fiel a ela, e viver com ela e ser feliz junto dela? Nenhuma, né? Aí, a Cristina acabou de colocar, ó, vejo tantos casais, né, gays, né, héteros, homos, perdão, com lares estruturados, amorosos, e os lares de héteros destruídos pela traição, mentira, filho desvirtuado. Então, ou seja, exatamente isso. Não é a condição sexual que vai definir o caráter, são atitudes. E atitudes você vai achar tanto no hétero quanto no homo. Não tem. Aí são pessoas através do seu livre-arbítrio de agir. Cada um é responsável pelo seu livre-arbítrio de agir. Boa noite, Alcinéia. Seja bem-vinda. Né? Então, nós já vimos, tá? Nós já estamos encerrando. O que mede o caráter de um espírito não é a sua opção sexual.
é as atitudes. Se nós somos cristãos, o nosso exemplo é Jesus. O ensinamento deixado por Jesus. Qual é o ensinamento deixado por Jesus? Amar o próximo como a si mesmo. Ele não fez diferença desse próximo, né? Jesus é a base, é o modelo para nós, né? Jesus é o modelo para nós. Qual é o modelo para a gente seguir? Jesus. Amor, bondade, caridade, fraternidade, respeito, empatia, compaixão, misericórdia, né? Isso é Jesus, tá? Então, assim, só para a gente ir entendendo, tá? E os nossos irmãos, eles são dignos do nosso maior respeito. É até ruim falar assim, porque parece que a gente está falando de uma classe. Não é classe. Todas as pessoas são dignas do nosso maior respeito. Melhor, né? Todas as pessoas são dignas. Todas. Tá? E pra gente, encerrando, questão 803 do Livro dos Espíritos. Como Deus vê o homem, né? O ser humano? E a resposta foi: todos são iguais perante a Deus. Todos tendem para o mesmo objetivo. Não fez diferença. Todos são nossos irmãos, né, que são homossexuais. E perdão, que eu sei que hoje nós temos uma classe que é muita coisa pra gente, sim, mas é a mesma coisa. O que é mais importante é que ali tem um espírito e que ele merece o nosso amor, que ele merece o nosso carinho. Caráter é definido pela atitude, tanto de um hétero quanto de um homo. Então, ele é o nosso irmão, por isso que na casa espírita ele é bem-vindo, pode trabalhar, pode fazer o que, entendeu? Só encerrando, um homossexual vai dar um passe, não pode. Por que isso? Meu Deus do céu, né? Jamais. Ali tem um espírito, né? E dentro da busca da moral, da fé, a condição sexual dele não influi em nada, desde que o Chico e a Cristina já nos colocou. A gente só tem que não ter a vida promíscua, né? Seja fiel, busque a Deus, faça suas preces, suas orações, seja feliz, viva, entendeu? Acabou. É dessa forma. Então, todos nós somos iguais perante Deus, todos. Não fez vírgula, não teve um parênteses, não teve um colchete, não teve ali nenhuma ressalva. Ô André, boa noite, filho, um abraço aí. Abraço, Vivi, Ito, Barba, sua mãe, beijo de coração, tá? Mas a Lilian colocou aqui, ó, só vou ler pra gente terminar. A verdade é que a definição de gênio se modificou rapidamente ao longo dos anos e nem todos conseguiram acompanhar essa mudança. Por conta disso, da desinformação de assunto, algumas pessoas acabam ferindo outras psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, por causa de falta de informação, falta de conhecimento, é isso mesmo. Temos que evoluir muito, aprender mais sobre o amor. É o maior ensinamento, o amor que vence, o amor que ensina, o amor que, né? Esse é o maior ensino mesmo, ô Lília. É exatamente isso, né? Tá? Obrigado a todos pelo carinho. Passamos nosso tempinho aqui, 5 minutinhos. Foi muito bom. Docinho, Andréia. Dou outro sim, querida. Né? Mas foi muito bom a gente estar junto, tá certo? Então, assim, não vim aqui para falar mal disso, daquilo, né? Nem de Bíblia, não. Que eu gosto de ler e ler a Bíblia. Só que eu acho que a gente precisa, né, não pegar numa coisinha e crucificar o nosso irmão, que não é nada daquilo como a gente viu. Só isso. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fazer uma prece rapidinha, né? Só pra gente pedir pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que Deus possa estar abençoando os bons amigos de luz, os nossos doutores, doutoras do plano astral, os médicos, médicas, Jesus, médico dos médicos. Esteja visitando todo o planeta, ali, um remédio que possa curar, melhorar, e que breve tudo isso possa voltar à normalidade
a tua mão, esteja cuidando, esteja dando saúde, esteja nos abençoando a cada dia. Obrigado por mais esse momento. Nós agradecemos assim, que assim seja. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Se tiver alguma sugestão de live, pode mandar, tá bom? Beijos.